Ai, 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 o frio chegou finalmente, as temperaturas baixaram e você já está aí congelando. Pois é, eu também estou com muito frio nesses dias, detesto frio, mas eu quero te ajudar a lidar melhor com essa queda de temperatura, porque quem mais sofre com essas mudanças climáticas é justamente o nosso corpo. Seja muito bem-vindo, eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista, atuo com a medicina chinesa há muitos anos e, em especial, a dietoterapia chinesa nos mostra que a gente precisa adaptar a nossa alimentação às estações do ano, principalmente porque o nosso corpo deve viver em harmonia com a natureza. Viver em harmonia com a natureza é um princípio muito fundamental para a nossa sobrevivência, ou seja, se a gente já tem essas mudanças climáticas que são incontroláveis por nós, a gente precisa então aprender a se adaptar a elas, E conforme também eu falei no vídeo sobre o outono, antes de tudo, é importante que a gente se atente à necessidade do nosso corpo, Ou seja, muitas vezes as temperaturas vão baixando e a pessoa não se agasalha, não se cuida de alguma forma. Então, muito importante, gente, esfriou? Agasalho, blusas quentinhas, para que você se mantenha mais aquecido e protegido, Muitas pessoas negligenciam aquilo que sentem, não prestam atenção no corpo, demora para se agasalhar e é nesse momento que elas adoecem. Então, de forma geral, conforme eu falei no vídeo sobre o outono, também vou repetir aqui nos alimentos para o inverno, ou seja, um alimento que é essencial para a nossa saúde, é justamente alimento para o corpo físico, ou seja, algo que possa proteger o nosso corpo dos fatores patogênicos, tá? Então, essencial. No Brasil, a gente não tem um inverno tão rigoroso quanto em outros países que chegam a nevar, com temperaturas abaixo de zero, por exemplo. A gente não chega muito a isso. Muito não, a gente nem chega à neve, Eu, inclusive, nunca vi neve, por exemplo, Eu sempre falo para as pessoas, nunca vi neve, mesmo viajando para fora, enfim, E espero também nem ver, porque eu detesto frio. Mas outra coisa que a gente precisa fazer, no nosso dia a dia é principalmente cuidar da nossa alimentação. Porque o frio vai trazer uma necessidade, da gente se alimentar mais. Então você vai ficar um pouquinho, como seu corpo gasta energia para também te manter aquecido. Quando a gente está falando de energia aqui, a gente está falando de Qi. O Qi, ele tem justamente a função de aquecer o nosso organismo. Então, aquelas pessoas que têm uma deficiência do Qi naturalmente no corpo, ou então que estão passando por um processo de enfraquecimento, elas vão ficar muito mais vulneráveis à condição de frio. Então, são elas que vão sofrer um pouco mais com essas mudanças climáticas, Então, justamente elas precisam ouvir o corpo e se agasalhar mais. Além de se agasalhar mais, então o corpo vai pedir mais alimentos, porque os alimentos têm calorias e as calorias contribuem para o nosso aquecimento também, Então, muitos alimentos que são naturalmente mais calóricos, ou seja, as gorduras, as pessoas acabam tendo mais vontade de consumir esses alimentos, Porque dessa forma você consegue reter um pouco mais de calor no seu organismo. Então, naturalmente, o inverno pede um consumo maior de calorias, um consumo maior também de lipídios, ou seja, alimentos que tragam um pouco mais de gordura, de aquecimento para o corpo. Quando a gente fala de gordura, gente, é importante lembrar que existem vários tipos de gordura, ou seja, estou falando de abacate, estou falando de azeite, estou falando de sementes oleaginosas, que são amendoim, nozes, castanhas, e também estou falando de lácteos. Como eu já falei em outros vídeos aqui, os lácteos são fontes de gordura, são fontes de lipídios? Sim, mas presta atenção, os lácteos são úmidos e frios, então eles são completamente não indicados, não recomendados, contraindicados nos tratamentos quando você está abordando aí questões de frio, quando você quer aquecer o seu organismo, você precisa realmente evitar, tirar esses alimentos que são frios para você, tá? Muito importante isso. Então, quer se aquecer? Vá atrás de gorduras boas também, que vão contribuir
com a sua saúde, conforme o azeite, por exemplo, que é uma gordura monoinsaturada, que é de sabor doce, que é de natureza morna, ajuda muito aí nessas condições de frio também, tá? Alguns alimentos a gente precisa investir e outros alimentos a gente precisa evitar no frio. Então, vou falar aqui de 2 tipos deles, tá? Primeiro alimento que a gente deve evitar no frio: sal. Ah, Andréia, mas o sal não tem a ver com os rins, não tem a ver com o elemento água? Tem tudo a ver, justamente, né? Mas o excesso de sal desequilibra a função dos rins. Então, muito cuidado com isso, porque o sal, gente, ele concentra, né? Quando você consome alimento salgado, o que acontece? Ele vai te saciar sua fome e vai concentrar, ele tem uma função ali de aglutinar. Ok? E aí, o que acontece? Então, você vai ficar um pouquinho mais aquecido, mas vai começar a reter, ele vai reter energia, ok? Então, excesso de sal pode te deixar um pouco mais inchado mesmo, então tome cuidado com isso, tá? No inverno, a gente pode também, então, consumir alimentos que sejam do elemento água, mas alimentos que estejam, então, quentinhos. Então, quem gosta de peixe, quem gosta de frutos do mar, pode consumir esses alimentos assados, por exemplo, bem temperados. Isso ajuda bastante na função dos rins, tá? Outros 2 alimentos que são ótimos para a saúde dos rins são o gergelim preto e também as nozes. Então, esses 2 alimentos essenciais para a saúde dos rins na visão da medicina chinesa e são super úteis agora no inverno, gente, maravilhoso, tá? É importante a gente lembrar que os idosos também, eles têm bastante vulnerabilidade com relação aos rins, tá? E eu não tô falando dessa vulnerabilidade com relação a doenças renais diagnosticamente encontradas neles, né? Muitas pessoas sofrem dos rins, mas elas não têm doença renal, né? Dentro do ponto de vista da medicina chinesa, os rins são a base do nosso yin e do nosso yang, né? E aquelas pessoas que têm um corpo muito frio, muita sensibilidade, né, a essas questões climáticas, o que acontece? Elas podem ter a fraqueza do yang dos rins, né? Ou seja, uma diminuição do seu próprio fogo fisiológico. E esse fogo fisiológico vai tornar essa pessoa com um corpo um pouco mais frio, tá? Então, para aquecer essa pessoa, é importante sempre consumir alimentos quentinhos, cozidos, nada cru, né? Para manter esse indivíduo aquecido. E justamente no frio, pode ser que essa pessoa tenha vontade de comer mais. Não está errado a gente comer mais no frio, porque a gente realmente precisa de mais calorias. O que é importante é a gente ter consciência e saber escolher aquilo que a gente vai comer, tá? Muito importante. E o que você pode, então, fazer no seu dia a dia é incluir nozes e semente de gergelim, principalmente o gergelim preto, que é mais rico em cálcio, tá? Extremamente importante. E volto a falar, os idosos, então, são grupos mais vulneráveis às questões dos rins, né? Então é preciso muito cuidado e muita atenção com eles, porque muitos idosos até adoecem com esse clima de frio. Não só adoecem, né? Eles vão a óbito. Então, quando os rins estão enfraquecidos e esse idoso ele passa por uma noite muito fria, onde ele não está bem agasalhado, né? Onde ele não está ali assistido, é muito comum que idosos venham a óbito por parada cardíaca, justamente por conta dessa grande quantidade de frio que eles passam numa madrugada, por exemplo, né? Então, muito importante dar atenção a eles, porque eles não têm o yang em abundância para se manter um pouco mais aquecido com essas manifestações, com essas mudanças climáticas. Então, é importante olhar para isso, para que a gente não perca os nossos idosos, tá bom? Esse é o recado de hoje. Cuide-se, aqueça-se, alimente-se bem, tá? Se proteja do frio, porque o frio é bastante danoso para a nossa saúde, tá bom? Mas quem gosta, aproveita aí um inverno para se divertir, tá bom? Se você quiser conhecer o meu trabalho, quiser fazer cursos, que é nutricionista, acupunturista, eu tenho várias informações e serviços para você que estão lá no terapianamesa.com.br. Um beijo para você e se aqueça! Tchau, tchau!